Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Joana Dias e sou psicóloga júnior. Hoje trago-vos um vídeo sobre a importância do dormir. Decidi realizar este vídeo para vocês perceberem verdadeiramente o quão importante é nós termos uma boa higiene de sono, ou seja, conseguirmos realizar as horas necessárias para realmente nos sentirmos revitalizados no dia seguinte. E como, se calhar, vão perceber, o sono é muito, muito mais importante do que se calhar alguma vez acharam que fosse. Começaria então por vos explicar muito brevemente que existem várias fases durante o nosso sono. Nós temos o sono REM, ou seja, o sono de Rapid Eye Movement, em que existem movimentos oculares muito rápidos nos olhos e que normalmente é associado muito à altura em que estamos a sonhar. E temos o sono não REM, é assim que se designam os dois principais tipos de sono. Só que dentro do sono não REM nós temos três fases distintas. Uma fase mais leve, uma fase intermédia e uma fase em que estamos profundamente a dormir, em que é a fase mais reparadora do sono. Não quer isto dizer que o sono não REM seja mais importante que o sono REM, eles são igualmente importantes. Para vocês terem uma ideia, o ser humano normalmente passa cerca de 30% do seu sono em sono REM e o resto em sono não REM, sendo que 20% deve ser passado no sono profundo, portanto, que é uma das fases do sono não REM. Como podem ver pela imagem que está agora a aparecer no vosso ecrã, vocês percebem que ao longo de uma noite nós temos ciclos esses constituídos por sono REM e sono não REM. Esses ciclos vão alterando ligeiramente. Normalmente nós temos 4 ciclos por noite de 90 minutos, mas como podem ver pela figura, conseguem perceber que nos primeiros ciclos o sono não REM profundo é abundante, e nos outros dois ciclos mais finais, eles tendem a ser mais ricos em sono REM. E existe toda uma explicação lógica para isto, mas não vou estar agora a amassar-vos. Também tenho uma nota para as pessoas que dizem que dormem o suficiente, ainda que durmam, por exemplo, 6 horas. A verdade é que, através de diversas investigações já realizadas, nós sabemos que mesmo os adultos devem dormir pelo menos 7 horas. O ideal serão 8 horas. No vosso ecrã está neste momento a passar uma imagem que vos mostra o intervalo ideal para as várias etapas da vida no que diz respeito à duração do sono. Gostaria de começar por citar um psicólogo e neurocientista cujo trabalho é ligado precisamente às descobertas do sono e porque é que o sono é importante para nós, Matthew Walker, que no seu livro Porque Dormimos começa por dizer que a frase não deveria ser porque dormimos, mas porque acordamos. Isto porque ele, ao longo do seu livro, expõe imensas razões do porquê de nós realmente necessitarmos de dormir. Existem muitas pessoas, e com certeza conhecem, que dizem: mas porquê é que eu vou dormir? Não interessa em nada dormir, parece uma perda de tempo. E a verdade é que não é uma perda de tempo, como eu vou agora mostrar-vos. Um dos primeiros benefícios de uma boa noite de sono é a memória e a aprendizagem. Nós sabemos que pessoas que estudem, por exemplo, antes de uma boa noite de sono, conseguem recordar e serem muito mais eficazes no dia seguinte se tiverem que realizar algum teste. Isto não quer dizer, como algumas pessoas pensam, que se fizermos uma noitada vamos ter as coisas super recordadas na nossa mente e vamos ter uma excelente performance no dia seguinte. Não é isto que se quer e isto até é muito contraprodutivo. Porque o que se pretende é que exista efetivamente uma boa noite de sono com muita qualidade, com cerca de 8 horas, entre a aprendizagem e o despejar dessa aprendizagem. Associado também à memória e à aprendizagem, não me poderia nunca esquecer da atenção. Penso que isto será óbvio para toda a gente.
quando nós temos uma boa noite de sono, no dia a seguir estamos muito mais despertos, muito mais atentos, capazes até de ver pormenores que se calhar não vimos no dia anterior. Porque o cérebro quase que fez um reset e acumulou numa zona específica as memórias importantes do dia anterior e as que não são precisas, memórias que são consideradas lixo, foram retiradas. Portanto, o cérebro está rejuvenescido e está preparado para estar mais atento e captar novas informações, sem haver o que nós chamamos de overload, ou seja, uma sobrecarga de todos os sistemas relacionados com a percepção e a atenção. Outra implicação também muito importante em uma boa noite de sono é a nossa qualidade em termos de exercício físico, a nossa atividade desportiva. Para vocês perceberem como uma boa noite de sono, ou apenas o que os americanos chamam de uma power napping, que é uma sesta de cerca de 30 minutos a 1 hora, consegue realmente beneficiar o corpo para a atividade física, ficam com a ideia de que o Usain Bolt, quando quebrou os recordes olímpicos, antes de realizar a sua corrida, realizou sempre uma sesta de 30 minutos. E porquê? Porque provavelmente todos os que estavam envolvidos no seu treino sabiam perfeitamente que está provado que cestas a meio da tarde ou antes de um exercício que nos vai fazer gastar muita energia são realmente eficazes. Se são, por exemplo, atletas, não podem nunca dispensar uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono também está extremamente interligada com perda de peso ou peso, simplesmente. Enquanto nós estamos a dormir, existem certas hormonas que são reguladas pelo sono não REM, que maturam-se durante a noite, que rearranjam as suas quantidades dentro do corpo. O que acontece quando nós não temos uma boa noite de sono é que não existe esse rearranjo, não há um equilíbrio na quantidade de hormonas. E, portanto, o que acontece é que uma pessoa que não durma bem, no dia a seguir vai ter muito mais vontade de comer e não vai sentir-se tão saciado, mesmo comendo exatamente o mesmo que come nos restantes dias. Além disso, durante o sono, também existe uma estimulação para o aumento da massa muscular, em vez da massa gorda. Portanto, quem quer perder peso, quem anda a fazer exercício físico também para ajudar, para além da dieta, deve efetivamente ter uma boa noite de sono. E em sequência do restabelecimento hormonal, deixem-me que vos diga também que está provado que noites mal dormidas estão associadas a problemas de infertilidade, tanto nos homens como nas mulheres. Portanto, nos homens existe um baixo nível de produção de testosterona, quando eles dormem, piora. E nas mulheres também existe uma baixa no que diz respeito ao estrogênio, à progesterona, que também são essenciais no sistema hormonal feminino para depois haver a fertilização. Uma má noite de sono também está muito associada a problemas cardiovasculares. Se nós não dormirmos bem, principalmente se não tivermos um bom sono profundo, o que vai acontecer é que o corpo não consegue restabelecer a atividade para o dia seguinte. Não consegue de forma eficaz, durante o sono, eliminar coisas que não necessita, sejam elas memórias, sejam elas componentes dentro do nosso corpo, hormonas, etc. E não consegue restabelecer os níveis de tudo o que circula dentro do nosso corpo. Se nós não dormirmos eficazmente durante algum tempo, o risco de problemas cardíacos irá aumentar. Não é por acaso que trabalhadores por turnos tendem a ter problemas cardiovasculares.
qualidade de sono pode ser um mediador para o aparecimento ou até a aceleração de cancro. Cancro especificamente relacionado com hormonas, ou seja, cancro de ovários, cancro do útero, cancro da próstata e cancro da mama. Este aspecto é tão importante que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, decretou que o trabalho por turnos pode ser potencialmente cancerígeno. Portanto, tal como eu falei anteriormente, o trabalho por turnos, como altera o ritmo de sono, faz com que exista uma maior probabilidade de problemas cardíacos e também uma maior probabilidade de haver desenvolvimento de cancros. Não quer isto dizer que uma pessoa que durma muito mal irá desenvolver cancro. O que quer dizer é que noites mal dormidas, frequentemente durante muitos anos, podem ser um mediador, ou seja, podem ajudar ao facto de já haver algum potencial cancerígeno dentro do organismo. Uma pobre qualidade de sono também irá afetar uma coisa que neste momento nos é muito preocupante. Irá afetar o sistema imunitário. Isto está mais que estudado. E mais do que nunca penso que é importante as pessoas terem esta consciência. Se a qualidade do sono não for decente e se dormirmos menos de 7 horas todos os dias, numa regularidade, o que vai acontecer é que o nosso sistema imunitário não vai estar tão preparado para combater potenciais ameaças ao nosso corpo do ponto de vista imunitário. Portanto, vírus, bactérias, etc. O que isto quer dizer é que, na teoria, uma pessoa que durma muito bem, que tenha uma boa qualidade de sono, estará mais preparada para combater o coronavírus do que uma pessoa que não o faça. Obviamente que não é o facto de dormirmos ou não que vai impedir que o coronavírus se instale dentro de nós, mas a verdade é que, vendo investigação envolvendo a gripe, nós percebemos que mais facilmente as pessoas que não têm uma boa qualidade de sono e que não dormem decentemente apanham gripes todos os anos do que aquelas que o fazem. O sono também está intimamente ligado com as perturbações mentais. Por exemplo, depressão, ansiedade e até mesmo a doença de Alzheimer, como vos vou explicar. É normal que uma pessoa que não durma esteja mais instável emocionalmente, tenha mais dificuldades de se concentrar, tenha mais dificuldades em memória, em aprendizagens, em lidar com situações do dia a dia, em lidar com os comportamentos e os sentimentos. Então parece-me se calhar óbvio que possa existir uma ligação entre nós não dormirmos com tanta qualidade e as horas necessárias e realmente o desenvolvimento de algumas perturbações mentais. O que acontece durante a noite no sono REM é que ele é uma espécie de academia das emoções. O sono REM faz com que o cérebro consiga encontrar, primeiro, novas soluções, e por isso é que o sono REM está muito associado à criatividade, e por outro lado consiga conviver com situações que estão a ser difíceis para nós. Como podem imaginar, isto é super importante quando as pessoas estão a passar por crises de ansiedade e problemas de depressão. Está cientificamente provado que pessoas com depressão que tenham sonhos relacionados com os problemas do seu dia-a-dia mais facilmente conseguem ultrapassar a depressão. E eu falei do Alzheimer, não me esqueci dele. A doença de Alzheimer, como muitos de vocês devem saber, tem como principal característica o esquecimento, a perda de memórias, normalmente memórias mais a curto prazo. E o que se sabe é que durante o sono não REM profundo, o que ele faz é limpar tudo aquilo que não interessa. Mas mais do que isso, o nosso cérebro produz uma substância, que é a beta-amiloide, que é tóxica para o cérebro. E é durante a noite que o cérebro se livra dessa substância que é tóxica. O que é que acontece na doença de Alzheimer? Uma acumulação da beta-amiloide. Por último, gostava também de vos dizer que
Uma boa noite de sono potencia as interações sociais. Quando as pessoas não dormem tão bem, não conseguem captar pistas mais subtis no discurso e até mesmo no comportamento das pessoas quando estão em interação social. E isto porquê? Porque durante a noite o sono não recuperou o que devia ter recuperado, o que faz com que as emoções, o centro das emoções, não tenha sido tão maturado. No dia seguinte, a falta de atenção, a falta de concentração, a irritabilidade vai fazer com que as pessoas não tenham uma conexão social tão favorável. De certeza que muitos de vocês já devem ter sentido isto na pele. Quando não dormem, parece que qualquer coisa vos irrita, parece que não conseguem mesmo controlar as emoções. E é verdade, não conseguem mesmo, porque durante o sono isso deveria ter sido feito e não foi feito. Termino assim algumas das considerações que achei importantes deixar-vos para vocês realmente perceberem o porquê de nós dormirmos, quais os benefícios do sono. No próximo vídeo irei então mostrar-vos algumas dicas de como vocês podem melhorar o vosso sono, caso neste momento esteja a haver algum déficit em termos de qualidade, em termos de quantidade. Espero mesmo que as dicas do próximo vídeo vos ajudem e é perfeitamente normal neste momento em que estamos mais ansiosos, mais preocupados, sem saber muito bem como vai evoluir a história da pandemia, que o sono tenha sido afetado. Mas espero que tenham percebido que se este sono for afetado durante muito tempo, pode realmente ter repercussões nefastas na nossa saúde física e mental. E por isso o sono é mesmo importante. Obrigada por tudo e até à próxima!